que a gente faz para encarar tudo isso? Eu mesma falei ainda há pouco que nós temos que pensar em termos da diversidade, culturas diferentes, países diferentes, valores diferentes e até cosmovisões diferentes. Para cuidar, para tratar, é preciso considerar esses aspectos. Eu venho de uma experiência de ter nascido e me criado na Amazônia, fiquei até os 16 anos na floresta amazônica. E aprendi muitas coisas, doutor Sérgio, na minha experiência da floresta. Aprendi que como existe uma ciência ocidental altamente relevante para a formação de conhecimento, de tecnologia, de inovação, que ajuda a melhorar o mundo e depois melhora o mundo melhorado, também tem uma contraparte, numa outra ciência, que não é a ciência dos postulados denotativos de certo ou errado, mas é a ciência baseada no saber narrativo das populações tradicionais. As populações tradicionais são portadoras de um saber narrativo. Elas não sabem comprovar cientificamente pelos nossos métodos, mas também na formulação do seu conhecimento. Ali está imbricado um processo de observação, de erro, de tentativa, de erro e acerto. E, certa vez, perguntando sobre como haviam descoberto que aquele capim era bom para quando se tinha problema intestinal, alguém respondeu: toda vez que o cachorro sente algum problema, ele vai lá naquele capim, come aquele capim e induz o vômito. Há ou não há observação ali? Há ou não há uma ciência diferente? A diferença é que o saber narrativo, ele sabe escutar, ele sabe enxergar e ele às vezes sabe fazer. Mas existe um psicanalista italiano chamado Mario Aletti, que ele diz que nós aprendemos a usar a força dos ventos para a navegação antes de descobrir a lei da dinâmica eólica. Eu achei isso fantástico, porque parte de um princípio de que as pessoas primeiro fazem determinadas coisas, depois elas conseguem sistematizar de tal forma para uma linguagem científica em que aquilo possa ser replicado, reproduzido em outros lugares por processos que se transformam permanente. Isso é ciência. Mas é possível que exista uma outra ciência, que é essa ciência do saber narrativo. Na minha experiência no Ministério do Meio Ambiente, nós chegamos à conclusão, na Comissão da Biodiversidade, de que se um cientista sair procurando alhures, espécies na floresta para desenvolver um fármaco, para desenvolver um cosmético, o que for, ele vai precisar de dissecar 10.000 amostras para chegar em uma. Se ele partir do conhecimento tradicional, do saber associado a recursos naturais das populações tradicionais, ele precisa de 1.000 amostras. Logo, ele diminuiu em 9.000 vezes, é isso? O seu trabalho. Quantos por cento tem aí, gente, de... Certo? É só para que nessa crise sistêmica, essa crise civilizatória, a gente tenha um outro olhar para as respostas. E esse outro olhar para as respostas é que nos levará a um outro caminho. Ou pelo menos, a como diz o poeta amazônico Tiago de Mello, uma nova maneira de caminhar. O Tiago diz, talvez não precisemos nem de um novo caminho, basta tão somente uma nova maneira de caminhar. E é isso que nós temos apostado, milhares de pessoas, milhões de pessoas em todo o mundo, uma nova maneira de caminhar. Desde do relatório Nosso Futuro Comum na década de 80, em que ficou consignado que a Terra não suporta mais o modelo predatório que nós estamos desenvolvendo até hoje, e de que era preciso mudar tudo, se desenvolveu o conceito de desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Isso é válido para a saúde, isso é válido para todos os aspectos.